É possível que o psicólogo tenha sua fé religiosa sem que essa fé religiosa interfira na sua atuação profissional? Eu me chamo Luana, estou cursando a sexta fase do curso de psicologia e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um tema um pouquinho polêmico, digamos assim. Muitas vezes as pessoas estão considerando entrar no curso de psicologia, mas a internet acaba disseminando muitas informações, e aí essas pessoas acabam se perdendo no meio de tantas informações. Já ouvi por aí que todo psicólogo precisa ser ateu, que a psicologia não gosta de religião, que a existência de Deus não é considerada dentro da psicologia, enfim, já escutei, já ouvi muitas coisas, e eu sei da importância de ter vídeos esclarecedores, vídeos baseados na verdade e na ética para compartilhar conteúdos de valor dentro da psicologia. Esse vídeo ele tem o intuito realmente de ser esclarecedor, de trazer um conteúdo verdadeiro, de trazer um conteúdo de confiança para vocês e de ajudar a esclarecer um pouco mais, né, sobre como é essa relação da psicologia com a religião, como que a psicologia enxerga a religião, se é possível ser um psicólogo cristão ou se é possível ser um psicólogo e ter ali a sua fé religiosa, seja qual for a religião. Então, se você quer saber mais sobre esse conteúdo, continue no vídeo. E eu já começo citando aqui para vocês que dentro da psicologia, assim como algumas outras profissões, a gente tem um código de ética, que é o código de ética da psicologia, que nada mais é do que um código que regulamenta a nossa profissão, ou seja, que fala ali o que que é certo, o que que é errado, o que que pode, o que que não pode. E dentro desse código de ética, nós temos alguns princípios que deixam bem especificado que o psicólogo é vedado, ou seja, é proibido de impor qualquer crença pessoal ao seu paciente, seja essa crença religiosa, política, cultural, ou seja, o psicólogo não pode impor crenças pessoais, independente da natureza dessa crença. Inclusive, eu separei aqui o artigo que fala, né, que deixa bem especificado sobre isso, mas tem alguns outros itens, né, alguns outros artigos dentro do Código de Ética que também falam sobre isso. No artigo 2, o item B fala que ao psicólogo é vedado induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais. Ou seja, quando o psicólogo está exercendo a sua atuação profissional, quando ele está sendo de fato psicólogo, ele não pode impor ao seu paciente qualquer crença pessoal. Quando o psicólogo está lá na cadeira do bar, quando ele está lá tomando um chá da tarde com os amigos, aí é outra história. Mas quando ele está exercendo a sua profissão, ele é completamente proibido de fazer isso. Ah, Luana, mas o que que acontece se o psicólogo fazer isso? O que que vai acontecer com ele? Bom, quando o psicólogo infringe essa lei, porque é uma lei, está dentro do código de ética, ele corre o risco, né, de ser denunciado. Inclusive, aconselho você, se você já passou por um psicólogo que agiu dessa forma com você, se ele tentou te induzir a alguma coisa, se ele tentou impor alguma crença pessoal, você pode denunciar esse psicólogo e ele pode, inclusive, perder o CRP, que é o número ali, né? É o registro do psicólogo, é o que dá o direito do psicólogo exercer a sua profissão. Então, ao ser denunciado, ele pode, inclusive, perder o seu CRP e não conseguir atuar mais como psicólogo. E assim, gente, psicologia é ciência. A psicologia precisa se basear na ciência psicológica. Eu tive uma professora, quando ela estava dando, né, a disciplina de ética, que ela mencionou referente a um caso, né, que chegou até ao conhecimento dela, de uma psicóloga que simplesmente trouxe a sua paciente para dentro da sua própria igreja. Ou seja, ela convidou essa paciente a frequentar a igreja dela.
E isso vai contra o código de ética, isso vai contra ao que a psicologia acredita. A psicologia precisa se basear na ciência, e a partir do momento que ela foge disso, a partir do momento que o psicólogo começa a induzir o paciente a fazer determinada coisa, ele está infringindo a lei, ele está indo contra os princípios do código de ética. E ele pode sim, né, e deve ser denunciado e deve perder o seu CRP. Ah, Luana, então você está falando que dentro da psicologia é completamente proibido falar de religião, falar de espiritualidade, que dentro do processo psicoterapêutico o paciente é proibido de trazer esse tema? Não, gente, definitivamente não é isso que eu estou falando. Eu estou falando referente à postura do psicólogo. O psicólogo, ele precisa se manter neutro, ele precisa se manter nessa posição de não trazer sobre a sua própria religião, sobre a sua própria espiritualidade, não induzir ao paciente qualquer crença pessoal, seja religiosa, política, cultural. O psicólogo não deve tentar convencer o paciente de alguma coisa. Porém, o espaço psicoterapêutico é sobre o paciente. Então, se o paciente quer trazer assuntos relacionados à sua religião, à sua espiritualidade, o paciente é totalmente livre para isso. O paciente pode trazer esses assuntos para dentro da sua terapia, mas esses assuntos devem ser trazidos pelo paciente e não pelo psicólogo. Esses assuntos devem ser abordados se o paciente trazer, né, se for da vontade do paciente. E o psicólogo precisa se manter neutro. Isso é o que está no código de ética, isso é o que, né, todos os professores nos orientam. A gente sabe que na prática às vezes é bem diferente, a gente sabe que tem psicólogos que às vezes acabam ali impondo crenças pessoais, acabam querendo convencer o paciente de determinada coisa. Nem todos os psicólogos seguem à risca o código de ética, mas isso é o correto, isso é o que deveria ser feito e o vídeo é sobre isso. Dentro da psicologia, tem abordagens que valorizam muito a questão da espiritualidade do paciente, e espiritualidade, veja bem, é diferente de religião. Então, sim, existem abordagens que valorizam muito essa questão da espiritualidade, que sabem que a espiritualidade é um dos pilares do ser humano e que ela precisa ser trabalhada, que ela precisa ser explorada, mas tudo isso vai vir para o espaço terapêutico através do paciente. É o paciente que deve trazer, é o paciente que deve trazer se ele quiser trazer. Se ele não quiser trazer, ele não vai trazer e esse assunto não vai ser abordado. Então, o psicólogo, né, de maneira nenhuma pode trazer esses assuntos de cunho religioso. Inclusive, como eu citei essa questão das abordagens, né, já tem outros vídeos aqui no canal onde eu falo um pouco sobre abordagens, o que são, mas em resumo, né, a abordagem é a lente teórica que o psicólogo vai utilizar para basear a sua prática clínica. Cada psicólogo trabalha com uma abordagem específica e essa abordagem vai ter princípios, vai ter técnicas, vai ter toda a base que o psicólogo precisa para pautar o seu trabalho. Ou seja, o trabalho do psicólogo, a sua prática clínica, não vem baseada em vozes do além, né? Não é utilizando ali fontes, vozes da própria cabeça, mas sim baseada em uma abordagem, nos princípios daquela abordagem, nas técnicas daquela abordagem. Então, cada abordagem vai ter os seus princípios. Tem abordagens que valorizam mais essa questão da espiritualidade. Então, se para você, né, psicólogo, às vezes é muito importante essa questão da espiritualidade, vale a pena considerar uma abordagem que valorize mais essa questão, possa ter essa abertura caso você precisar. Assim como também tem abordagens que são ateístas, né, de cunho ateístas, que foram fundadas por pensadores ateístas. E a abordagem, ela sempre vai estar ligada também a uma questão de como o psicólogo vê o mundo. Então, se você está aí cursando psicologia e chegou na fase de escolher a sua abordagem, considere isso também. A escolha da sua abordagem está relacionada à sua
visão de mundo. Não adianta você escolher uma abordagem que vai contra tudo aquilo que você acredita na sua vida pessoal, porque por mais que vida pessoal e profissão não se misturem, por mais que você possa ter a sua crença pessoal e não colocar ela, né, na prática clínica, mesmo assim vai ser muito difícil se você ter uma determinada fé religiosa, por exemplo, e seguir uma abordagem que vai totalmente contra aquilo que você acredita. Você precisa encontrar uma forma de conseguir conciliar esses 2 pontos de vista. Ok, Luana, agora você já explicou um pouquinho mais sobre essa relação da psicologia com a religião, que a psicologia deve se basear na ciência psicológica, que religião e psicologia não devem se misturar dentro do setting terapêutico, né, dentro da profissão do psicólogo, mas o psicólogo pode sim ter a sua crença pessoal por fora, desde que essa crença não interfira na sua prática profissional, que o psicólogo precisa se manter neutro, que assuntos como religião, espiritualidade não estão proibidos no setting terapêutico, desde que trazidos pelo paciente, nunca colocados pelo psicólogo. E se o psicólogo for questionado sobre a sua própria religião? E se o paciente virar para ele e perguntar, tá, mas qual é a sua religião? Nesse caso, cada psicólogo vai assumir uma postura diferente. Tem psicólogo que vai devolver a pergunta. Uma professora minha, inclusive, falou que uma vez ela foi questionada sobre qual era a religião dela e ela escolheu devolver essa pergunta, no sentido de: por que que para você é importante saber qual é a minha religião? Por que que surgiu essa dúvida para você? Por que que é importante para você saber disso? Ao mesmo tempo que tem profissionais que preferem responder, que preferem falar. Isso pode gerar tanto uma identificação, porque às vezes o paciente tem a mesma religião que você, ou talvez, né, pode ser ali um empecilho, porque o paciente, né, criou uma expectativa, gostaria que talvez você seguisse determinada religião, e aí ele descobre que não, que você segue outra religião que é diferente daquela que ele pensava, enfim. Então cada psicólogo aí adota uma postura e não tem nenhum princípio dentro do código de ética que diz que aquilo é certo e aquilo é errado quando se trata do paciente perguntar qual é a religião do psicólogo. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o gostei aqui embaixo para ajudar o canal e compartilha, né, aqui nos comentários, comenta, se sinta muito à vontade para deixar um comentário falando se você já sabia mais ou menos como que era a relação da psicologia com a religião, como esses 2 itens se relacionam e até quando um não ultrapassa o limite do outro.